Não Ah, sei se tem obrigado, problema Wagner. aí. Obrigado. Falou. Obrigadão mesmo. Tranquilo, deixa eu ver aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Acho que aqui não tem muito o que perguntar, né? Estou mais informando para vocês. Mas aqui, pessoal, tem tabelas que falam sobre isso, que falam sobre seções mínimas recomendadas em peças fundidas. Isso aqui é medida em milímetros, né? Aqui também tem de orifícios, por exemplo. Tem muitas peças vazadas, né? Então, né, quando a gente está com um molde lá, que é de areia, por exemplo, e a gente vai fundir um alumínio, a gente tem que a nossa seção mínima, né, ou seja, a nossa parede, a nossa espessura mínima da parede, ela pode estar aqui, ó, entre esses valores, né? E vocês veem, né, pessoal, isso aqui é em milímetros, então é muito fino, né, galera? A gente pode obter, assim, paredes muito finas. Só que, claro, existe um limite físico aqui, né, associado, não é. Eu acho até que é muito bom isso aqui, nem sei se esses valores aqui correspondem à realidade, porque estão muito bons. Imagina uma parede de 2,5 mm de cobre, isso é muito fino. E aqui também tem fundição sob pressão, né? A gente consegue atingir paredes ainda mais finas. É bem interessante isso aqui. Depois eu acho que a gente vai falar um pouco sobre esses processos aqui de fundição mais adiante. Aqui tem para orifícios, né? Aqui no caso é o diâmetro do orifício, é o diâmetro do macho. O macho, acho que vocês vão ver o que é o macho daqui a pouquinho. É bem fino aqui mesmo, ó. Bem, são dimensões muito pequenas mesmo. É bem interessante isso aqui. Então, pessoal, a próxima parte que a gente tem que ver lá, que faz parte dos processos, faz parte das nossas etapas que a gente tem que levar nos processos de fundição, é o projeto do modelo, né? Essa etapa aqui ela é um pouquinho mais extensa. Então, né, pessoal, essa etapa ela consiste em construir um modelo, né, com um formato aproximado da peça que vai ser fundida. E esse modelo, pessoal, ele vai servir para a construção do molde, né? Então, as suas dimensões, né, ela deve prever a contração do metal quando ele se solidificar, e bem como um eventual sobremetal para posterior usinagem da peça, como eu tinha falado para vocês. O que que acontece, né? O modelo, quando, quando a gente está projetando o nosso modelo lá, ele tem que ser. O modelo, pessoal, é o que vai lá na caixa de areia, por exemplo, ele vai lá na caixa de areia e dá o formato da nossa peça. Ele faz lá o formato para a nossa peça. Ou seja, ele é uma cópia da nossa peça, né? De tal forma, né, que esses modelos, eles podem ser uma peça única, ou ele pode ser produzido em partes, depende da nossa peça. Às vezes, se é uma peça muito complexa, a gente produz por partes, né? E os moldes, eles podem ser construídos de alumínio, de madeira, de aço, até de plástico. Eu já vi molde até de isopor, pessoal. Então, o que que são os moldes, né? O que que é o modelo? O modelo, pessoal, ele tem o formato da nossa peça, só que ele precisa ter as dimensões maiores, né? Ele precisa ser maior que a nossa peça, porque a gente precisa considerar eventuais contrações de volume que terão, né, durante o processo. Por isso ele tem que ser maior.
E também naquilo que eu falei para vocês, porque depois do processo de fundição, a gente ainda tem que retirar metal para dar acabamento por um processo de usinagem, por exemplo. Então, a gente tem que deixar lá alguns milímetros a mais, porque pode ser, né, que essa superfície ela fique muito rugosa, o acabamento não é adequado. Então, tu vai lá, faz um processo com o torno, tira material, dá uma alisadinha na peça, né? Por isso que a gente tem que deixar aí um sobremetal, um volume a mais. Aqui tem até algumas tabelas que estão associadas à contração, né, do material. Tem do ferro fundido, a gente tem aqui uma taxa do volume, né, que é a contração associada. Esses valores aqui. E a gente pode ver, né, que todo material, independente da natureza dele, ele se contrai durante o resfriamento. A gente viu ontem, né, que tinha 3 tipos de contração. E ele aqui, ele altera o seu volume. Isso aqui pode ser bem perigoso, né, se a gente não projetar adequadamente o nosso maçalote, esse sobremetal que vai ter. Aqui tem outra tabela também que tem os mesmos valores. Professor, Opa! esse daqui que tu, no caso, na segunda tabela que tá rosinha aí, no caso ali, contração aproximada é milímetro barra centímetro, seria Centímetro. quadrado? Não, Centímetro não, quadrado. Não, cara, isso aqui é só para dizer, isso aqui é uma taxa, na verdade, né? Uma proporção. Isso aqui é só para dizer assim, essa contração aqui, ela pode ser em milímetros, entendeu? É só para dizer que está associado às dimensões do material. Tá Mas bem, não, tá bem. é só um jogo que o pessoal faz assim para dizer que que, por exemplo, se eu botasse só aqui 0,1 sem nenhuma unidade aqui, isso aqui poderia ser qualquer coisa, entendeu? Poderia ser o diâmetro do material, Sim. poderia ser, sei lá, qualquer coisa. A massa do material. Só que não, aqui ele está indicando essa aqui milímetro por centímetro, só para dizer que tá associado às dimensões do material, da peça. Então é só um floreio que o pessoal faz para não ficar muito solto esses valores aqui. E aqui tem a mesma tabela, essa tabela que eu peguei da apostila, é desse livro aqui, pessoal, esse livro é muito bom. Esse cara aqui, ele é 10 nessa área. Mas o mais importante é que a gente tenha a noção de que todo material se contrai em alguma proporção. Então a gente não pode dar bobeira com nenhum desses materiais aqui, porque sim, eles vão se contrair. Então, outra coisa, né, que eu falei para vocês, que o nosso modelo lá, ele tem as dimensões um pouco maiores do que a peça, né, para a gente conseguir fazer o acabamento e para a gente corrigir essas contrações associadas. Deixa eu ver. Aqui. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, pessoal, é que a gente tem que evitar rebaixos que são muito acentuados, né, de forma que a gente vai facilitar a moldagem e também a desmoldagem desse material. Aqui tem um que é incorreto, né? Por exemplo, a gente tem esse rebaixo aqui que é muito acentuado, ó, e isso aqui pode prejudicar também a nossa moldagem. Esse aqui já está mais adequado, é mais suave, olha aqui. Isso facilita a moldagem do material. E como eu falei para vocês, né, a gente também tem que acrescentar esse sobremetal, peça. Acho que essa é a parte mais importante para a gente ter a noção de que depois a gente vai precisar, geralmente, isso é o mais comum que tem, depois do processo de fundição, a gente tem outro processo de acabamento,
para a gente remover o excesso de material de tal forma, né, que a gente consiga obter nossas dimensões de projeto. Porque ainda o processo de fundição ele é um processo mais grosseiro, digamos assim, mais rústico, e o acabamento, as dimensões finais, devido a essa quantidade de variáveis, não são ainda os mais aproximados das dimensões de projeto. É sempre importante a gente ter em mente isso, que geralmente a gente precisa dar um acabamento nessas peças. Essa tabela aqui é interessante. A gente tem aqui algumas ligas, as dimensões do modelo, né? E as margens de sobremetal que a gente tem que deixar aqui, que está medido em milímetros. Né? Se a gente tem um modelo aqui de 15 centímetros, a gente vai lá e deixa 2,38 milímetros a mais. Isso aqui são valores estimados, né, pessoal? A gente não vai estar lá com uma... Claro, são valores aproximados, não são... Não é, por exemplo, se a gente deixar aqui 2,40, não vai mudar nada. Mas isso aqui é o recomendado para a gente deixar. Num furo, a gente pode estar vendo aqui que é maior um pouquinho esse sobremetal. Bom, isso aqui é só para a gente se guiar lá no processo, não existe nenhuma conta associada, lá na apostila pelo menos não tem nenhuma conta para a gente utilizar esses dados aqui. Isso aqui são mais tabelas informativas, né? Digamos, a gente está lá projetando o nosso modelo, como é que a gente vai, quanto a gente vai deixar de sobremetal. Então, tem algumas tabelas que são uma espécie de guias aí que nos dão alguns valores recomendados. Outra coisa muito importante, né, é a divisão do modelo, né, que é essa linha divisória ou linha, essa linha aqui de partição, que representa, né, a linha que divide as partes que formam a cavidade superior e a cavidade inferior do molde, né? Porque a gente está falando aqui de um molde bipartido. Tem a parte de cima, tem a parte de baixo do molde, né? E tem essa linha aqui que divide os dois, a parte de cima e a parte de baixo. Então, né, pessoal, até lá na apostila tem algumas informações sobre isso. E essa linha, né, ela deve ser de tal forma, pessoal, que ela tem que ser reta. A gente não pode ter um molde, ou deve evitar um molde, em que a parte de cima e a parte de baixo elas se separam por uma linha assim, curva. Ó. A gente tem que sempre deixar o mais plano possível a nossa linha divisória, nossas caixas lá, dos moldes. Isso porque isso aqui pode apresentar alguma avaria no nosso processo. Então, né, pessoal, o volume de produção ele também é um fator que tem que ser levado em consideração para a escolha do modelo e da montagem do modelo também. Isso porque essa peça ou a peça que a gente vai produzir pode ser confeccionada por partes ou de uma maneira única, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente pode ter lá um molde, por exemplo, que produz a nossa peça de uma única vez, né? Isso seria o mais interessante. Mas digamos que a gente está falando de uma peça mais complexa, que tenha muitas partes, então a gente pode produzir vários moldes lá que tem, de tal forma que a gente vai produzir essa peça por partes, né? Então tem lá vários moldes, cada molde vai ser uma partezinha da nossa peça, e no final a gente vai unir todas elas. Outra coisa também que é muito importante, que a gente tem que levar em consideração no nosso processo de fundição, é a localização dos machos. O macho, né, pessoal, no processo de moldagem, ele tem a função de formar uma seção, na verdade, cheia, onde o metal não deverá penetrar, de modo que depois de fundida, a peça apresente um vazio naquele ponto. Por exemplo, aqui nessa peça, né, a gente coloca lá, ela tem um furo no centro, né? Então a gente coloca o que a gente chama de macho, que é uma peça lá que vai dar esse furo por exemplo, aqui tem o nosso molde, né?
lá dentro tem esse vazio aqui, que é a peça moldada. A gente pegou, tem esse molde de areia, tem essa peça aqui no formato, por exemplo, confeccionada em madeira. Tu coloca lá no molde, aperta a parte de cima e a parte de baixo e vai dar esse formato aqui. E o macho, tu utiliza lá uma peça, tu utiliza o macho lá para fazer esse furo aqui no centro da peça. Então essa parte em branco aqui é o vazio, ó. E aí depois tu vai lá, coloca o metal líquido, né? Aqui, né? Tem nessa outra, tu coloca o metal líquido, ele vem aqui e preenche somente essa peça que está vazia. No final, a gente retira o macho da peça e, né, a gente vai ter uma peça vazada no fim do processo, igual essa aqui, e a gente arranca o maçalote também, tira fora o maçalote. Então, o macho, ele é o que vai nos proporcionar fazer seções abertas, por exemplo, na nossa peça. Então, e a localização dos machos, né, ela é dada em função do tipo e da forma como a peça vai ser produzida. Se essa peça vai ser montada manualmente, ou vai ser em placas, né, que é aquela montagem por partes que eu falei. Então, esse modelo, né, pessoal, ele deve levar em consideração, né, as partes salientes que permitam a montagem dos machos no molde. Aqui tem até isso aqui chamado de marcação, ó. Então, o nosso modelo, né, é aquilo que a gente coloca lá no nosso molde, né? A gente tem um molde lá que é de areia, a gente coloca o modelo lá dentro, e esse modelo, ele já tem aqui uma marcação que a gente vai utilizar para colocar o nosso macho. Então, como é que funciona? Tu vai lá, pega o teu modelo, coloca dentro da caixa de areia, preenche com areia, né? Depois tu tira a parte de cima, tu vai tirar a parte de cima aqui, e aí vai ter o formato da peça lá na parte de cima do molde, e o formato da peça na parte de baixo do molde, né? Só que esse modelo aqui, ele já tem essa marcação que leva em consideração a colocação do macho. Aqui. Então depois, pessoal, a gente vem e coloca a parte de cima na parte de baixo, né, do molde da nossa caixa aqui, e a gente vem e ela vai ficar assim, ó, isso aqui é o vazio, essa parte aqui é o nosso macho, e a gente preenche isso aqui com, aqui, ó, tá melhor de ver aqui. A gente preenche isso aqui com metal líquido. Aí metal líquido vai preencher essa região. Depois, no fim, quando a gente desmoldar isso aqui, ou seja, tirar o molde, a gente vai ter essa peça aqui, ó. Aí a gente vem tirar fora o nosso macho e tira fora o nosso maçalote. E a gente tem a nossa peça pronta. O que mais tem para falar? Deixa eu... Ah, a gente também, pessoal, tem que levar em consideração os canais de vazamento. Essa figura, né, ela mostra alguns canais que eu já até tinha falado para vocês desses canais de vazamento, né, que são esse aqui. Aqui também tem um maçalote, aqui também pode ser um canal, né? E a gente pode ver aqui nessa região que tem uma espécie de estrangulamento do canal, né, que é bem no finalzinho dele ali. Isso aqui, pessoal, tem a função desse estrangulamento aqui é de diminuir a pressão do metal líquido quando esse for penetrar lá dentro do molde. Tem esse tem tanto o estrangulamento aqui quanto aqui, ó, no canal de entrada. Isso, pessoal, vai permitir que a gente tenha um enchimento mais homogêneo lá da nossa peça. E aqui vocês podem ver que a gente tem o nosso maçalote, né? Então, a gente vai vir aqui, vai preencher com material, com metal líquido. Ele vai preencher essa região aqui até ir lá no maçalote ou alimentador. Quando essa parte aqui de cima, ela vai ser a última a resfriar, né? Ela vai ser a última a solidificar, digamos assim. Então, aquela deformação, aquele rechupe, vai estar, né, localizado nessa parte aqui. Depois, no fim do nosso processo de fundição, a gente vai vir
e vai remover isso aqui, ó. Vai remover esse alimentador e vai remover o nosso funil de vazamento ou canal de vazamento. E aí sim, a gente vai lá e dá um processo de acabamento na nossa peça. Ver se eu acho aqui. Eu mostro como é que é o molde para vocês. Devia ter colocado aqui alguma coisa. Aqui, pessoal, essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que o pessoal está fazendo uma panela aqui? Aqui a gente tem a parte de baixo, né? E a parte de cima aqui do molde. Essa parte de cima vem aqui, né? E aqui onde tem essa panela, tem uma série de canais vazios. E por algum bico aqui a gente vai colocar um metal líquido que vai preencher esses canais vazios aqui, o que vai dar o formato, o que vai dar a nossa peça depois, né? O metal vai preencher essas regiões, o que vai dar a nossa peça. Aqui a gente tem algumas mais complicadas. Vamos ver se a gente acha uma ilustração melhor aqui. Ô, professor, Opa! E Wagner, não apareceu a imagem aqui para nós, acho. não apareceu? Não apareceu a imagem, ainda tá no outro aqui. Não, Oxe. essa outra explicação aí que tu deu primeiro, não apareceu. Beleza. Beleza. Obrigado por avisar. Vou botar aqui, ó. Agora tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí, Wagner? Agora tá, professor. Beleza, pessoal. Agora tá aparecendo de novo. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver se a gente acha um molde legal aqui para mostrar para vocês. Poxa, que só tem vídeo esse negócio. Aqui tem esse aqui que eu estava falando da panela, foi esse aqui que eu falei para vocês, ó. Tu tem a parte de cima da tua caixa e a parte de baixo. Aqui onde era a panela são canais vazios. Então tu vem, coloca a tua parte de cima aqui nessa parte de baixo da caixa, né? E aqui tem algum canal que tu coloca, tem aquele funil lá, sabe, de vase, e aí tu injeta metal líquido por ele. E o metal, como ele está líquido, ele vai preencher essas partes que são vazias, né? E no fim a gente vai ter, quando esse metal solidificar, a gente vai ter a nossa peça. Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui, pessoal. Nossa, mas tá ruim. Ah, melhorou. Aqui, pessoal, a gente tem um molde, olha. A gente tem a parte de cima e a parte de baixo. Ou pode ser o contrário também. Aqui a gente vê que tem um canal, não sei se é aqui, ó. Esse canal aqui é por onde entra, provavelmente é por onde entra o metal líquido. Aí a gente vem aqui, né? Junta essas duas partes, injeta o metal líquido por aqui, ele vai entrar por aqui por esses canais, olha. E aí depois ele vai envasar por aqui, ó. Então, né, pessoal, a parte que ficar vazia lá, quando esse molde estiver fechado, o metal líquido ele vai preencher, né? E depois que solidificar, essas partes vazias é o que vão dar o formato da nossa peça. Aqui a gente tem moldes mais complexos. Deixa eu ver se eu acho aqui outro.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Enquanto carrega aqui. Esses de areia aí são reaproveitáveis ou ele é só uma função e Como é não que é? precisa usar mais? Como é que é, Wagner? Travou bastante aqui. Esses moldes de areia, ele é usado uma vez só ou ele usa várias vezes o mesmo molde? Não, tu usa várias vezes, várias vezes. Depende do molde, né? Depende do molde. E também depende do processo lá, tipo, digamos que tu vai produzir uma peça que é muito cara. E tu não vai reutilizar o molde, né, cara? O molde é bem mais barato que uma peça que é muito cara. Lá, um motor de Ferrari, por exemplo. Tu não vai pegar e reutilizar o molde. Eu acho que não reutiliza. Porque como se trata de uma peça muito cara, né, tu pega e faz outro molde para fazer o mais perfeito possível, né? Porque tem uma vida útil esses moldes. Eles não podem ser utilizados infinitamente assim. Eles vão degradando. Como o metal cai muito quente aqui, vai lá e queima a areia, né? Então, né, danifica também o molde. Então, não é assim. Claro, se for uma peça muito cara, não é recomendado, né? Aqui tem um molde de areia. Poxa, um vídeo esse negócio. E a areia, Cara, areia usam, é uma areia especial é uma ou areia especial, uma areia especial. uma areia normal? Não, uma areia especial tem aqui, por exemplo, molde de areia verde. Opa, Achou, hein? Faltou net, hein? caiu aqui, rapaz. Esqueci de Acho que pagar a me caiu internet. a internet. Eu? Aê. Pô, tá tenso hoje aqui. Vamos ver se a gente acha um troço De bacana. vez em quando pode ser até o vento, né, cara? Mas eu não sei, cara, eu não sei qual é que é aqui esse... Como eu não tô em casa, né, cara? Puxa, hoje tá impossível. Mas, ô Wagner, respondendo a tua pergunta, não é uma areia qualquer. É uma areia, assim, especial. Não é... Tem outro também. Tá? Tem molde de cera perdida também, que eu já vi. Puxa. Bueno. Essa internet cheia, claro, é oi. Pô, não sei, cara. Não sei que internet é isso aqui, mano. Não sei, mano. Esse claro é oi. Olha aqui, Wagner. Como é que é, tipo, essas caixas aqui, ó. Tá vendo essa areia aqui? Isso aqui é um vídeo. Mas tem a parte de cima aqui e a parte de baixo da caixa, ó. Cara, é massa de ver os caras fazendo isso aqui. Aqui nesse molde aqui, por exemplo, que tem o carinha derramando aqui o metal líquido, ó, em areia sintética aqui no cantinho. Essa parte que tá em cima, esses buracos aqui, ó, é pra gente colocar o nosso metal líquido, né? E provavelmente isso aqui também é o nosso maçarico. Mas, rapaz, o negócio tá impossível hoje, pessoal.